O presidente Lula reuniu hoje seus ministros em Brasília para a segunda reunião ministerial do ano. O encontro foi marcado por um discurso de unidade, soberania das negociações internacionais e foco nos avanços sociais conquistados até aqui. Com isso, o governo busca alinhar a narrativa diante de crises externas, como a sobretaxa dos Estados Unidos, e reforçar conquistas internas. A mensagem é clara, o Planalto quer mostrar resultado e firmeza. De um lado, projeta o Brasil como ator global que não aceita imposições. Do outro, sustenta uma agenda social que reforça a identidade petista. No pano de fundo, a leitura política. A reunião não é só administrativa, mas também estratégica. Em meio a pressões econômicas e ao debate sucessório que já começa a ganhar corpo, Lula prepara o terreno para manter coeso o governo e capitalizar ganhos de popularidade até 2026. No A Crítica Brasil de hoje, você vai ver também. Alexandre de Moraes determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral pela Polícia Federal. IPCA tem primeira deflação em quase 3 anos, com queda nos preços de gasolina, luz e alimentos. Nos Estados Unidos, diretora do Banco Central americano vai desafiar Donald Trump na justiça após ordem de demissão. CPMI aprova convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS. E ainda a justiça reduz penas de condenados pelo incêndio na Boate Kiss. Boa noite. A diretora do Banco Federal americano, demitida nesta segunda-feira por Donald Trump, afirmou que o presidente não tem autoridade para afastá-la e garantiu que não irá renunciar ao cargo. A gente vai ao vivo para Nova York conversar com o nosso correspondente Pedro Paiva, que tem todas as informações. Pedro chegando na tela para trazer os detalhes para a gente sobre essa situação, porque a gente vai atualizar essas informações, lembrando que essa história tem outros detalhes. Trump tinha demitido, ela disse não tem autoridade e ameaçou até mesmo recorrer à justiça, não é isso, Pedro? Boa noite para você. É isso mesmo, Adriane. Boa noite também a Carolina e a todos que nos assistem. Essa é a primeira vez que uma governadora do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, é demitida. Os chamados governadores são oficiais que formam um colegiado de 7 pessoas nomeadas por presidentes americanos e são eles que decidem, por exemplo, a taxa básica de juros no país. Lisa Cook, a governadora demitida por Trump por meio de uma carta publicada ontem nas redes sociais, foi nomeada por Joe Biden em 2022. Ela, como todos os governadores do Fed, foi confirmada pelo Senado e possui um mandato de 14 anos. Ela é também a primeira mulher negra na história do país a ocupar o cargo. Mas Donald Trump decidiu que o mandato de Lisa Cook deve acabar mais cedo. A justificativa, segundo o presidente, seriam evidências de conduta enganosa e potencialmente criminosa. Trata-se de uma denúncia feita pelo diretor da Agência Nacional de Habitação de que Cook teria cometido fraude hipotecária. Segundo o oficial do governo Trump, ela teria usado imóveis diferentes como a residência primária ao pedir empréstimos, conseguindo assim termos mais vantajosos. Mas para a oposição democrata, o motivo da demissão não tem nada a ver com as acusações, e sim com um desejo de Trump de interferir no Banco Central, que aqui, tal qual no Brasil, é independente do governo federal. Desde o início do mandato, Trump vem pressionando o Fed para reduzir a taxa de juros, mas os governadores seguem decididos a manter a taxa elevada. Isso graças à pressão inflacionária gerada pelas tarifas impostas por Donald Trump. Lisa Cook, em comunicado, afirmou que não aceita a decisão e que seguirá cumprindo o mandato para o qual foi indicada. E o motivo é que governadores do Fed só podem ser demitidos por justa causa. Contra ela, não há qualquer acusação formal ou sequer condenação. O próprio presidente Donald Trump foi condenado no ano passado por fraude envolvendo imóveis e empréstimos. Um juiz aqui em Nova York decidiu que Trump, os filhos e a organização Trump inflaram o próprio patrimônio, declarando metragens falsas
de apartamentos, edifícios e resorts com o objetivo de conseguirem empréstimos com menor taxa de juros. A condenação foi mantida recentemente por uma corte de apelações, ainda que a multa de quase $500 bilhão tenha sido anulada. O líder dos democratas na Câmara, Hakeem Jeffries, fez uma postagem criticando a demissão. Ele chegou a dizer que Hugo Chávez, o ex-presidente da Venezuela, estaria orgulhoso com as ações de Donald Trump. Também pelas redes sociais, Chuck Schumer, que é o líder democrata no Senado, acusou Trump de querer manipular a economia para ajudar doadores de campanha bilionários às custas dos americanos. E afirmou ainda que essa tentativa de demissão destrói a independência do Fed e coloca em risco as economias e hipotecas de todos os americanos. O Federal Reserve, por meio de um porta-voz, disse que Donald Trump precisa de justa causa para demitir um dos governadores e que seguirá o que ficar decidido pela justiça americana, uma vez que Lisa Cook já informou que recorrerá da decisão. Caso a governadora seja de fato substituída, Trump nomearia um substituto. Trump pôde também nomear mais governadores em breve. Isso porque uma das indicações de Joe Biden, que Joe Biden indicou, vai sair ao cargo, isso em breve. Isso porque ela pediu demissão. Ou seja, no total, Trump teria indicado a maioria dos oficiais, uma vez que indicou 2 no primeiro mandato. Adriane e Carolina, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Pedro, pelas informações que você traz ao vivo para a gente, direto dos Estados Unidos. E agora a gente fala de Brasil. O presidente Lula reuniu hoje todos os ministros para alinhar as principais estratégias do governo, com ênfase na defesa e soberania e também no enfrentamento das tarifas impostas pelos Estados Unidos. No centro do encontro também estiveram o andamento de políticas públicas e o posicionamento do Brasil em organismos internacionais. Mas quem acompanhou toda essa reunião vai trazer todas as atualizações para a gente ao vivo a partir de agora, direto de Brasília. É o Bruno Tibério que vai chegar com a gente justamente para trazer os detalhes, os momentos mais relevantes dessa reunião ministerial, a segunda do ano. Bruno, boa noite para você, bem-vindo. Muito boa noite para vocês e também para quem nos acompanha aqui na Crítica. O presidente Lula se reuniu com os ministros de Estado aqui no Palácio do Planalto nesta manhã. Essa, inclusive, foi a segunda reunião ministerial do ano, marcada principalmente para definir, então, ações prioritárias e também avaliar os impactos recentes da política internacional sobre a economia brasileira, principalmente focando ali em 2026. Na abertura do encontro, Lula fez novas declarações contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As falas ocorrem em meio à crise diplomática que é provocada pelas tarifas impostas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. Lula disse, inclusive, que Trump se comporta como imperador do mundo. Vamos conferir essa fala do presidente. Temos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer, esse país democrático, soberano, republicano, que é o que nós aprendemos a construir. Pois é, Lula também falou sobre Eduardo Bolsonaro, chamando ele de traidor da pátria, dizendo que ele tem incitado o ódio de governantes estrangeiros pelo Brasil. Vamos também conferir a fala de... Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro.
E de forma simbólica, Lula e também os ministros participaram da reunião usando bonés azuis com a frase "Brasil, o Brasil é dos brasileiros". Volto com vocês. Obrigada, Tibério, pelas informações que você traz para a gente nesse primeiro momento, mas continua com a gente, que eu vou chamar para participar dessa conversa o Igor Damasceno, que está chegando aqui na tela, portanto, para conversar com a gente direto de Brasília, também trazendo os bastidores dessa reunião. Grecinho, Igor na tela, esse é um assunto para o nosso Conexão Brasília de hoje. A gente vai então direto conversar com Igor Damasceno, trazendo a análise para a gente sobre essa segunda reunião ministerial do ano. Igor, analisa para a gente estava conversando ainda há pouco, falamos um pouco disso ontem também. Essa reunião, muito mais do que trazer um alinhamento, falar sobre políticas públicas, é uma pré-campanha, digamos assim, para 2026. A gente pode chamar assim? É exatamente isso, Carolina. Boa noite a você, boa noite também a Adriane, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Brasil. Tem um tom eleitoreiro e tem um tom de preocupação do presidente Lula com as eleições do ano que vem. O presidente, ele tem sido brifado, ele tem recebido recomendações de aliados políticos e até mesmo do gabinete de crise do Palácio do Planalto a respeito do ordenamento da direita brasileira. A direita está extremamente organizada, como a gente falou na edição de ontem, tem plano A, B e C para as eleições de 2026 e o presidente Lula perdeu muito capital político, muita popularidade desde o ano passado. Sabendo desses obstáculos a serem enfrentados, o presidente Lula cobrou fidelidade dos ministros e cobrou mais engajamento. Na prática, o que ele falou foi: vocês precisam defender a medida provisória contra o tarifaço de Donald Trump e vocês precisam também divulgar as ações do governo federal. Então ele quer esse alinhamento do primeiro escalão do governo, justamente já visando o ano de 2026. Agora, essa reunião do presidente Lula começou com um certo atraso, ali quase 1 hora de atraso, esperando todos os ministros chegarem, porque Lula não abriu mão de ninguém. Ele queria todo o primeiro escalão ali no Palácio do Planalto para esse alinhamento que é considerado uma prioridade para o governo federal nesse segundo semestre de 2025. E o presidente Lula, ele autorizou a transmissão dessa reunião somente os primeiros 30 minutos. Passaram ali 30 minutos de transmissão com a fala dele, com a fala de Geraldo Alckmin, de Rui Costa. Ele pediu para os jornalistas se retirarem, pediu para que a empresa pública de comunicação também se retirasse, fechou as portas da sala e então começou a reunião de verdade, começou a cobrança de verdade. Até então, Lula estava apenas alfinetando os adversários políticos e fazendo um balanço desses primeiros anos do governo federal. Com as portas fechadas, aí as cobranças começaram. E o presidente Lula, ele falou a respeito da direita. Ele sabe que o candidato dele, o adversário, no ano que vem é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O Partido Liberal já disse que se Tarcísio topar, ele vai trocar de partido, vai sair da atual legenda para o Partido Liberal e vai ser o candidato apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que já é considerado carta fora do baralho. Então, alguns ministros que conversaram comigo depois dessa reunião, depois que todo mundo foi liberado, eles me confessaram que o presidente Lula tem como seu opositor principal Tarcísio de Freitas. E por isso, ele já começou a cobrar os atuais ministros para que todos se unam contra o governador de São Paulo, se unam politicamente, comecem a divulgar as ações do governo federal e comecem a rebater as críticas da direita, sobretudo de Jair Bolsonaro, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do próprio Tarcísio de Freitas. Então, nesse momento, o grande temor de Lula é o crescimento de popularidade do governador de São Paulo. Igor, ainda nessa esteira aí de tentar buscar popularidade para 2026, hoje o governo federal divulgou um novo slogan. Eu particularmente não vi tanta diferença, né? Qual é o objetivo do governo, qual a imagem eles pretendem passar, que novo posicionamento é esse?
Pois é, hoje foi divulgado então esse novo slogan do governo federal. Em janeiro de 2023, o slogan era Governo Federal, União e Reconstrução, fazendo críticas ao desmonte, segundo o Palácio do Planalto, causado pela gestão de Jair Bolsonaro. E hoje o novo slogan é Governo do Brasil e não mais Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Esse é o novo slogan do governo federal, já também mirando o ano de 2026. A gente viu o nosso colega Bruno Tibério falando das críticas contra a família Bolsonaro por causa do tarifaço e as críticas também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando a respeito do desrespeito que o governo norte-americano tem tido nas últimas semanas com a nossa soberania. Então, ao dizer que está do lado do povo brasileiro, o governo quer passar a mensagem no sentido de nós não vamos aceitar desrespeito e nós não jogamos com o time adversário. Nós estamos do lado do Brasil. Essa é a análise, esse é o novo lema do governo federal para o ano de 2026. Então ele vai surfar nessa crise de popularidade da família Bolsonaro e então vai aproveitar para dizer que defende o Brasil e não os Estados Unidos. Igor, agora eu peço licença para você para chamar o Tibério de volta para a nossa Conexão Brasília de hoje, porque ontem, no fim do jornal, a gente chegou a dar o parecer da PGR em relação a Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou hoje um reforço de policiamento, do policiamento federal ostensivo na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, essa decisão atende, a um pedido da Diretoria-Geral da Polícia Federal e o Bruno vai justamente trazer mais informações sobre isso para a gente. Conta tudo, Bruno, sobre essa decisão agora de um monitoramento mais reforçado ali na residência de Bolsonaro. É isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes determinou um reforço de policiamento ostensivo na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. A medida atende a um pedido feito pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Em ofício enviado ao STF, a Polícia Federal alertou para um risco concreto de fuga de Bolsonaro. Segundo o documento, o ex-presidente poderia tentar entrar na embaixada dos Estados Unidos, que fica a cerca de 10 minutos ali da sua residência, e em seguida solicitar asilo político. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou favorável ao reforço de vigilância. O parecer, inclusive, que foi assinado pelo procurador-geral Paulo Bonet, orienta que o monitoramento seja feito de forma discreta, em tempo integral, sem invadir a privacidade da residência e também sem causar transtornos aos vizinhos. É importante lembrar que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto com o uso de tornozeleira eletrônica. Volto com vocês. Obrigada, Tibério, pelas informações que você traz para a gente. Voltamos para o Igor Damasceno trazendo, portanto, essa análise desse pedido, do ministro Alexandre de Moraes para fazer esse monitoramento 24 horas na casa do ex-presidente. Adriane, eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A nossa equipe, inclusive, fez um destaque, uma ilustração dessa decisão. Nossa produção vai colocar no ar agora as palavras do ministro ao tomar essa nova decisão contra Jair Bolsonaro. Moraes diz o seguinte, abre aspas, o monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem, fecha aspas. Então, traduzindo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal e não a Polícia Federal vai monitorar 24 horas por dia a casa de Jair Bolsonaro, mas não dentro da casa dele, ali na vizinhança e respeitando, então, o espaço dos vizinhos de Jair Bolsonaro. Houve agora há pouco uma confusão com a Polícia Federal, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Agora, essa decisão do ministro de reforçar o monitoramento contra o ex-presidente foi alvo de críticas de algumas pessoas. Muita gente, aliados políticos de Jair Bolsonaro, acharam essa medida do ministro Alexandre de Moraes, endossada pela Procuradoria-Geral da República, um tanto exagerada. Mas foi uma decisão acertada porque a gente precisa analisar o contexto
para então justificar essa decisão do ministro. Lembrando o seguinte, Jair Bolsonaro tinha um documento, um rascunho, falando ali a respeito de um suposto asilo político que ele pediria ao presidente da Argentina, Javier Milei. A defesa teve 2 argumentos. O primeiro deles é que não tinha valor jurídico. E segundo, porque é um documento datado do início do ano passado. No entanto, a avaliação do ministro Alexandre de Moraes foi o seguinte: independentemente do contexto, Jair Bolsonaro é investigado desde o ano passado, se naquela época ele já demonstrava, então, um certo querer de sair do país. Então, independentemente dessa situação, fora de época ou não, havia um desejo de Jair Bolsonaro de deixar o Brasil justamente quando ele estava sendo investigado e acusado por crimes como, por exemplo, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Outra situação é que, a respeito do contexto, o asilo político em si não é um crime. De fato, não é crime pedir asilo político, mas demonstra que Jair Bolsonaro pretendia deixar o país e fugir de suas responsabilidades. E por isso, então, o ministro determinou o reforço do monitoramento. Outra situação é que essa decisão de Alexandre de Moraes foi embasada em caráter preventivo. Como assim preventivo? Por causa da situação com uma aliada de Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli, já condenada, não estava presa porque ainda cabia recurso, e antes que todos os recursos se esgotassem, ela fugiu pela Argentina, o mesmo país que Bolsonaro queria o asilo político, e agora está lá na Itália com um processo diplomático em curso para ser extraditada e cumprir a pena no Brasil. Então, independentemente dessa situação, em caráter preventivo, para que não se repetisse com Jair Bolsonaro, então o reforço foi monitorado. Agora, a confusão com a Polícia Federal. A PF não gostou de não monitorar Jair Bolsonaro, vai ficar a cargo da Polícia Penal. E a PF quer que um policial esteja dentro da casa de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes não concordou com isso. Então, essa é a polêmica. A PF quer um monitoramento mais reforçado, mas o ministro Alexandre de Moraes não acatou. Um último bastidor, pessoal, é que eu conversei com uma pessoa que mora ali no condomínio onde Jair Bolsonaro mora. É um condomínio de luxo, fica um pouco mais afastado da região central de Brasília, e geralmente as pessoas procuram morar nesse condomínio porque é um lugar sossegado. Só que as pessoas me disseram o seguinte: ninguém mais aguenta a Polícia Federal toda semana aqui no nosso condomínio. Então, essas pessoas, os vizinhos de Jair Bolsonaro, estão querendo que ele saia, deixe de morar lá, justamente por causa dessa confusão. Então, é um cabedal de situações que têm acontecido contra o ex-presidente e que podem pesar lá na frente. Adriane, Carolina. Tá certo, viu, Igor? Obrigada pela sua análise, pelas suas informações. Como nós vimos, né, causado aí um certo incômodo a presença da polícia ali no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a seguir, CPMI do golpe do INSS aprova convocações de ex-ministros e ex-presidentes do Instituto. O A Crítica Brasil faz uma pausa rápida, mas volta já já. De volta com a Crítica Brasil, e a CPMI do INSS aprovou hoje os depoimentos dos ex-presidentes do Instituto, ex-ministros da Previdência e nomes importantes como o careca do INSS e o empresário Maurício Camissotti. Eles serão ouvidos na investigação que apura descontos indevidos de aposentadorias, um esquema bilionário, e por isso a gente volta a conversar com Bruno Tibério ao vivo, direto de Brasília, para trazer para a gente todos esses detalhes, né, sobre os primeiros depoentes dessa CPMI do INSS. Conta pra gente, Bruno, um pouco mais sobre esses primeiros depoentes, essas primeiras pessoas que devem participar. Pois é, a CPMI que apura as fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS iniciou, como vocês bem falaram, um trabalho nesta terça-feira. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, ele foi eleito presidente do colegiado, e o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, ele assumiu a relatoria. A base do governo conquistou a vice-presidência com Duarte Júnior, do PSD do Maranhão.
após, inclusive, um acordo que foi feito ali com a oposição. Logo na abertura, inclusive, teve um impasse. O governo reclamou que não teve acesso antecipado ao plano de trabalho. O relator, inclusive, manteve a leitura do documento, mas aceitou que algumas sugestões possam ser apresentadas, então, posteriormente. O plano, inclusive, estabelece que as investigações devem se concentrar a partir de 2015, abrangendo os governos Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. O relator, inclusive, justifica que esse recorte evita a prescrição de crimes e também preserva as provas. Até o momento, quase 950 requerimentos foram protocolados, incluindo pedidos de informação a órgãos de fiscalização. Vamos conferir o que disse o presidente da CPMI, Carlos Viana, sobre o sucesso das reuniões e também quem são os convocados. Apesar de toda essa polarização que nós temos, os debates foram muito produtivos. Claro que tivemos momentos ali em que houve desacordos, mas conseguimos, por acordo, aprovar o plano de trabalho e também os requerimentos. Estão convocados todos os ex-ministros da Previdência desde 2015, todos os superintendentes do INSS, todos os membros presidentes de associações ligados aos aposentados, os servidores que trabalham diretamente na Dataprev, na Advocacia Geral da União, que participaram das investigações, e os principais envolvidos, que hoje nós temos o senhor Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca, e o senhor Camizotti, que são os dois nomes hoje apontados como os mais favorecidos desse esquema de desvio de recursos. Então, aí os principais convocados, então, dessa CPMI, lembrando, quase 950 requerimentos foram protocolados nessa CPMI. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Tibério, pelas informações que você traz ao vivo, direto de Brasília. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, reduzir as penas dos 4 condenados pelo incêndio da Boate Kiss, que resultou na morte de 242 pessoas em 2013. É a Giovana Andrade que vai chegar junto com a gente para trazer todos os detalhes sobre essa decisão, um caso trágico, né, marcado na história brasileira como uma das maiores tragédias. Giovana, boa noite para você, bem-vinda. Traz para a gente então os detalhes dessa decisão. Eles tiveram pena reduzida, mas continuam presos, né? Sim, Carolina, mantiveram, né, o tribunal manteve, na verdade, a prisão dos 4 réus. Eles seguem em penitenciárias em 3 cidades do Rio Grande do Sul. Muito boa noite a você, boa noite a Diniz e uma excelente terça-feira a todos que nos acompanham. Nós falamos 12 anos depois, mais um capítulo da história do incêndio da Boate Kiss. E dessa vez nós trazemos uma redução na pena dos condenados. 4 réus que em dezembro de 2021 foram a júri popular e foram condenados há mais de 20 anos de prisão, um deles, o outro a 19 anos, outros 2 a 18 anos e agora tiveram penas reduzidas. Inclusive nós preparamos uma arte para você que está aí do outro lado acompanhar exatamente o nome desses réus, a imagem ali, a foto deles e também qual foi a participação deles ali nesse incêndio da Boate Kiss. Nós temos agora na tela a imagem dos 2 sócios, o Elisandro e também o Mauro, que tiveram penas fixadas em 12 anos de prisão. Anteriormente, o Mauro foi condenado a 22 anos e 6 meses e o Elisandro a 22 anos e 6 meses e o Mauro foi condenado a 19 anos e 6 meses. Portanto, os dois tiveram essa pena aí significativamente reduzida para 12 anos de reclusão. Já ao lado você acompanha as imagens dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, um músico e também um produtor musical que tiveram uma pena reduzida para 11 anos de reclusão. Inicialmente, lá em 2021, o Marcelo e o Luciano haviam sido condenados a 18 anos de reclusão. Portanto, aí nós temos em média uma redução de mais de 10 anos de prisão para esses 4 condenados pela Justiça do Rio Grande do Sul, por essa que se tornou uma tragédia mundialmente conhecida. Aqui, como vocês trouxeram, levou à morte de mais de 240 pessoas, 600 feridas e 12 anos depois nós retomamos aqui com essa notícia. Inclusive, após essa decisão, ainda cabe recurso da defesa, que de acordo com as informações ali mesmo proferidas durante o julgamento que aconteceu nesta terça-feira, lá na primeira Câmara Especial Criminal, eles disseram e afirmaram que vão recorrer, inclusive, àquela progressão de
de pena. Então deve ser isso que deve acontecer nos próximos meses e a gente vai seguir daqui acompanhando também os detalhes, viu? Carolina, Diniz, eu volto com vocês. Obrigada, Giovana, pelas informações que você traz para a gente. E agora vamos a São Paulo, porque a Justiça autorizou nesta terça-feira a transferência do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, do CDP-1 em São Paulo, para a penitenciária do Roger, em João Pessoa, na Paraíba. Pois é, eles estão presos desde agosto, investigados por suspeitas de tráfico de pessoas, exploração sexual de menores e trabalho infantil nas redes sociais. Mica Cevalho chega com a gente direto de São Paulo para trazer os detalhes. Mica, boa noite para você, bem-vinda ao A Crítica Brasil. Conta pra gente, então, já tem data para essa transferência? Boa noite para vocês, boa noite para você de casa, falando direto aqui da Avenida Paulista para trazer essa informação. A data ainda não foi definida. Saiu a decisão da Justiça e, de acordo com o advogado do casal, a única coisa que se sabe é que eles serão transferidos de avião e a operação será coordenada pela polícia, pelas justiças, de São Paulo e também da Paraíba. O meio de transporte já foi confirmado, vai ser realmente de avião, mas ainda não foi determinado se vai ser de voo comercial ou não foi determinado se da Perdemos a comunicação com a Mica Cevalho. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer a comunicação para trazer esses detalhes para você. Enquanto isso, uma pausa para o intervalo. E a seguir você acompanha que o IPCA 15 tem primeira deflação em quase 3 anos, com queda nos preços da gasolina, luz e alimentos. O A Crítica Brasil volta em instantes. Já estamos de volta com A Crítica Brasil. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que calcula a prévia da inflação mensal. O IPCE recuou 0,14% em agosto, a primeira deflação em quase 3 anos, puxado pela queda de energia, alimentação e transporte. Com isso, a inflação anual ficou abaixo de 5%, aproximando-se da meta do Banco Central. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 é considerado uma preliminar da inflação oficial no país. E a prévia de agosto indicou uma retração de 0,14%, a menor desde setembro de 2022 e a primeira deflação, ou seja, uma queda generalizada e contínua nos preços desde julho de 2023, quando o indicador ficou negativo em quase 0,1%. O índice foi influenciado principalmente por 3 grupos. O primeiro foi o bônus de Itaipu, um desconto na conta de energia elétrica que beneficiou mais de 80 milhões de consumidores e puxou uma queda na inflação da habitação de quase 5%. O segundo grupo que mais ajudou a segurar a inflação foi o de alimentos e bebidas, que recuou 0,53%. A alimentação no domicílio caiu 1,02% em agosto, com destaque para as quedas nos preços de 6 produtos. Entre eles, o da manga, com quase 21% de retração, e da batata inglesa, que teve uma queda de quase 19%. Já o grupo dos transportes apresentou uma deflação de 0,47%. Um dos fatores que influenciou essa queda foi a gasolina, que teve retração de 1,14%. O conjunto de combustíveis óleo diesel, gás veicular e etanol recuou 1,18% em média. O IPCA 15 considera os custos de uma cesta de produtos e serviços para famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos, atualmente fixada em R$ 1.518. E a coleta de preços é realizada em 11 regiões metropolitanas do Brasil. Olha, esses números são muito importantes, inclusive foi a primeira queda no indicador desde julho de 2023, nessa época desceu 0,07%. Essa, inclusive, estava acima das médias de projeção do mercado, que esperavam 0,19% e foi a 0,14%. Ainda não recupera o que vinha
se tendo, inclusive no mês anterior a gente teve 0,33, mas já é um alívio de alguma forma e pode indicar sinais positivos, porque esses números influenciam na inflação, influenciam em reajuste de planos de saúde, influenciam em, por exemplo, mensalidades escolares, entre outras coisas. Mas vale lembrar que o IPCA 15 é só uma prévia, ainda não é exatamente essa variação, é só uma variação que é feita no dia 16 de um mês para o outro até o dia 15 do mês seguinte. E a oficial ainda vai ser divulgada pelo Banco Central. E outros 5 grupos tiveram variações e impactos positivo ou nulo no IPCA de agosto, o que você acompanha conosco a partir de agora, aqui na nossa tela. Para que você aí de casa entenda, a Diniz falou para a gente agora, o IPCA é muito importante, tem influência direta nos salários, na aposentadoria, programas sociais, no reajuste do plano de saúde, por exemplo. E aqui a gente vê alguns grupos, né? O IPCA é a soma de todos os grupos diferentes, então transporte, saúde, habitação. Aqui a gente separou despesas pessoais, a gente está falando, por exemplo, de salão de beleza, lazer, a sua despesa com um pet, por exemplo, educação, e aí tudo que envolve educação, faculdade, material escolar, mensalidade da escola, saúde e cuidados pessoais, aí sim, plano de saúde e medicamento. Esses 3 primeiros são grupos que tiveram alta. Então, a gente vê, por exemplo, despesas pessoais. Esse primeiro número, 1,09%, é a média daquele grupo específico, quanto ele subiu no mês. Então, quer dizer o seguinte, se você gastava R$100, por exemplo, com despesas pessoais, em agosto, ele subiu 1,09% e você passa a gastar R$101,09. E o número a seguir, 0,11 pp, é a participação deste grupo no IPCA geral. Então, a gente quer dizer que 0,11 pontos percentuais foi a participação do grupo despesas pessoais no IPCA, no valor do IPCA total. Então, a gente tem educação com 0,78%, uma alta também, saúde e cuidados pessoais com 0,64% de alta, 3 grupos que tiveram altas nesse período. Por outro lado, vestuário, só 0,17%, que pode ser considerado uma alta leve. E artigos de residência, a gente está falando, por exemplo, eletrodomésticos, né? Está diretamente ligado à vida do brasileiro, à vida de todos nós. Artigos de residência, só 0,03%, praticamente nulo nesse período. Aí a gente trouxe alguns grupos para exemplificar e mostrar para você como essa alta, a subida ou a descida de preços de produtos pode influenciar na nossa vida e em outras coisas também, né? E olha só, a ONU alertou nesta terça-feira sobre a falta de acesso à água potável no mundo. Um relatório aponta que 1 em cada 4 pessoas enfrenta esse problema. Esses e outros destaques no Minuto Mundo desta terça-feira. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável administrada de forma segura. Os dados são de um relatório da ONU que alerta para os poucos avanços na direção de uma cobertura universal. Além disso, mais de 100 milhões de pessoas continuam dependentes de água superficial, procedente de rios, lagoas e canais. No Vietnã, a passagem do tufão Kajik deixou 3 mortos. Os ventos chegaram a 130 km por hora e mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem água e energia elétrica. Na Cisjordânia, pelo menos 27 palestinos ficaram feridos nesta terça-feira durante uma operação militar israelense no centro de Ramala. O Crescente Vermelho disse que atendeu 7 feridos por balas, 4 por balas de borracha e 3 por estilhaços, além de 5 pessoas por inalação de gás, entre elas 2 mulheres grávidas. Em Israel, centenas de manifestantes foram às ruas pedindo o fim da guerra em Gaza e o retorno dos reféns. O protesto bloqueou ruas em Tel Aviv, onde os participantes agitavam bandeiras israelenses e seguravam fotos dos sequestradores.
E a seleção brasileira enfrentará países como a Coreia do Sul e Japão em outubro, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. Então a gente vai ao vivo, direto, com Bruno Vilafranca, do Rio de Janeiro, para trazer todos os detalhes para a gente. Bruno, a gente já falou de seleção brasileira por aqui, falamos sobre a escalação para Chile e Bolívia, não tivemos Neymar, mas e agora? Para esses 2 outros jogos, será que vai ter Neymar, hein? Conta pra gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Adriane. Boa noite a todos que estão conosco. Olha, isso eu não consigo responder. Essa é a pergunta de $1 milhão, porque vão haver outras convocações do técnico Carlo Ancelotti. Mas o que a gente já pode dizer, como vocês já adiantaram muito bem, os adversários da seleção brasileira pós-eliminatórias, os 2 primeiros serão Coreia do Sul e Japão. Essas partidas vão acontecer lá na Ásia nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente, nas capitais desses países. Seul, capital da Coreia do Sul, e Tóquio, capital japonesa. São os 2 primeiros amistosos do técnico Carlo Ancelotti, né, no comando da seleção pós-eliminatórias. E quem falou um pouquinho sobre a escolha desses 2 adversários foi o coordenador geral das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano. A gente vai ouvir o que ele tem a dizer. O Brasil já enfrentou em outros mundiais, Japão, Coreia, e é um futebol diferente, é uma escola diferente, com jogadores que correm o tempo todo, uma marcação, quase que uma perseguição durante todo o campo. Enfim, é importante para os nossos atletas enfrentarem essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados por aquilo que pode vir lá em 2026. E depois a gente ouviu o diretor-geral de seleções masculinas da CBF, o Rodrigo Caetano, no planejamento de Carlo Ancelotti, além de Coreia e Japão, que são da escola asiática, o Brasil tem a intenção de enfrentar seleções africanas no mês de novembro, na data FIFA do mês de novembro. Depois disso, com o grupo já mais pronto para a Copa do Mundo, depois dos treinos e desses amistosos, a intenção de Carlo Ancelotti é enfrentar em março e junho do ano que vem seleções de nível A da Europa, ou seja, aquelas que também são candidatas a título. Então, já estaremos naquela ocasião muito mais próximos da Copa do Mundo. Então, só nos resta desejar sorte a Carlo Ancelotti e a todos os jogadores que vão participar. E Neymar, só o tempo vai dizer. Mas eu torço para que ele esteja, porque eu acho que o Brasil precisa dele. Vamos torcer, meninas? Volto com vocês. Tá certo, então, né? Ele tá apostando no Neymar. E você, Diniz? Olha, eu acho que é melhor deixar quieto, né? Pelo menos por enquanto, a gente tem 2 jogos da seleção brasileira agora em setembro, jogos com intervalo curto pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E esses jogos, Carol, eles já têm praticamente uma definição, porque o Brasil já está classificado, a gente tem o Chile que está fora ali de possibilidades e a Bolívia que luta ali por uma repescagem da Copa do Mundo. Agora, os jogos contra a Coreia e também contra o Japão, eles são jogos para testar a seleção já em outubro, porque a Copa já é ano que vem, minha gente, está chegando aí. E a gente tem, nas últimas partidas contra esses times, em 2022, o Brasil venceu o Japão por 1-0. Já a Coreia, no último jogo, foi uma partida que aconteceu em dezembro agora e teve goleada do Brasil de 4-1 e teve gol do Neymar. Olha aí, cenas dos próximos capítulos do futebol brasileiro que a gente vai acompanhar e sempre trazendo as atualizações para você que nos acompanha. O A Crítica Brasil de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã.